Mais uma vez, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema extremamente importante, que é a questão do abate, a inspeção e a qualidade da carne suína. Quando a gente pensa na carne suína, a gente pensa, quando a gente produz suínos, na verdade, a ideia é essa, a gente pensa na carne, a gente produz suíno visando produzir carne. Como eu falei no início da disciplina, lá dentro das características, dentro dos sistemas de produção, tudo pode influenciar na qualidade da carne. E o abate, ele vem para finalizar o processo. Claro que ainda tem outros processos à frente, após o abate, mas o abate é uma etapa extremamente crucial, quando a gente pensa exatamente na qualidade também. Porque o manejo pré-abate e as etapas do abate também podem influenciar na qualidade. Claro que existem desvios de qualidade que estão relacionados principalmente a aspectos da criação, tá? E também algumas características que a gente pode incorporar na carne devido ao bem-estar que a gente fornece ao animal, devido a uma dieta, que pode melhorar o perfil de ácidos graxos, pode melhorar o perfil nutricional dessa carne. Então isso tudo são etapas que na criação a gente consegue manipular para que na carne tenha essas características que sejam esperadas, desejadas de um produto final. Pessoal, qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Então, quando a gente pensa nas etapas de produção, a gente viu que a gente tem fases que a gente chama de fases reprodutivas, que é a gestação e a lactação, e fases produtivas, que vão da fase de creche, crescimento e terminação, certo? E dentro dessas fases, a gente sabe que existem os animais que vão ser destinados à produção de carne. Consequentemente, hoje a gente sabe que a idade do abate ela é aproximadamente de 150 a 180 dias. 150 dias é em torno de 5 meses a 5 meses e meio, que é o abate de animais pesando aproximadamente 110 a 100 kg de peso vivo. E 180 dias é quando a gente quer aquele abate pesado, o animal pesando acima de 130 kg de peso vivo. Isso para beneficiar alguns tipos de corte. Então, de forma geral, todo o manejo produtivo, todo o sistema de criação, ele tem um objetivo único, chegar aos animais ao ponto de abate com características interessantes em relação a valor nutricional e valor funcional dessa carne, tá bom? Então, de antemão, a gente sabe que a produção e o consumo da carne suína está crescendo, principalmente agora nessa pandemia, a procura pela carne suína tem sido muito alta, elevando até mesmo o preço da carne no mercado interno, até porque está havendo uma procura muito grande do mercado externo para exportação. Como a China está tendo uma necessidade muito grande de carne suína e também pelo valor do dólar está muito alto no Brasil, a carne brasileira se torna atrativa para lá fora porque fica mais barato para outros mercados. Porém, essa produção e esse consumo de carne também está influenciado muito com o perfil do consumidor. O brasileiro ainda consome muito pouca carne suína quando considerado e quando comparado com outros mercados. O nosso consumo per capita está em aproximadamente 15 quilos por habitante ano. E quando a gente compara, por exemplo, Hong Kong, que tem em torno de 35 a 37 quilos por habitante ano, mais do que o dobro, como a Dinamarca, que pode chegar a 70 quilos habitante ano. Então, nosso consumo per capita é baixo, mas é um consumo em volume alto. Nós somos o 6º maior consumidor de carne suína em quantidade produzida, somos o 4º maior produtor, o 4º maior exportador de carne suína do mundo, e isso tudo tem um reflexo direto dentro do mercado. E o Brasil ele tem um papel de destaque, então nós somos muito observados, muito verificados em todas as etapas de produção, inclusive no abate. Então o mercado consumidor ele mudou os seus paradigmas. Hoje ninguém quer comprar só pelo preço,
mas também por aspectos qualitativos da carne, né? Tanto em relação a valor nutricional, mas também características que estão relacionadas ao bem-estar que esse animal foi criado, né? A forma, o uso, né, de determinadas substâncias que antes utilizavam na criação, que hoje já não se espera que se use mais, a criação buscando sempre ser mais natural possível. Então isso tudo são aspectos que têm mudado no mercado consumidor. E isso faz com que a cadeia produtiva, né, da carne suína, né, ela tenha várias etapas, né? Então, principalmente quando a gente pensa em alguns elos, ó, aqui na propriedade, né? A genética, né? A gente falou lá na frente que a importância da genética, a gente sabe que tem suíno tipo carne, suíno tipo banha. Hoje a gente trabalha com linhagens comerciais. Um outro ponto da cadeia que é extremamente importante é a alimentação, né? Porque 70% dos custos de produção é com a alimentação do animal. A biosseguridade, né? Nunca se falou tanto nisso, né? Em biosseguridade, as práticas de manejo sanitário para prevenir doenças, né? A gente sabe hoje que existe um surto de peste suína africana e clássica no mundo que pode trazer prejuízos, né, para a suinocultura mundial. A questão do bem-estar, né, animal que está relacionado principalmente às boas práticas de produção e à rastreabilidade, né, de como esse animal foi produzido. E aí vem a segunda etapa, né, que é a etapa do transporte, do abate, né, do processamento, armazenamento e distribuição, que é relacionada à agroindústria, tá? E nesse aspecto, tudo que, né, foi feito na propriedade pode influenciar tanto ou positivamente ou negativamente o produto aqui. Mas também as etapas relacionadas a essa fase podem influenciar negativamente, né, a qualidade da carne. Até chegar ao final do elo, né, que é o consumidor, tá? Então a gente precisa entender que tudo reflete na qualidade do produto e na aceitabilidade desse produto pelo mercado consumidor. E de antemão a gente observa que mudou a visão, né, da população em relação à carne que é consumida, né? Então, no passado, né, o que se importava era o preço, né? Já a partir de 1980, atrelado o preço, frescor, qualidade, variedade, né? A partir de 1990, já está pensando também no bem-estar dos trabalhadores, dos animais, na segurança alimentar, né? Quanto esse alimento é seguro para quem está consumindo, né? A questão também da reciclagem dos resíduos que são produzidos dentro da etapa tanto da propriedade rural, na agroindústria, o que é que pode ser reciclado, né? E aí vem outros aspectos que tem a ver com tradição, com etnia, com a parte de sustentabilidade, que como eu já falei para vocês, a sustentabilidade ela não é só ambiental, ela é econômica e social, né? A questão da ética, da rastreabilidade, então são etapas da cadeia, né, que hoje o mercado consumidor ele tem anseios em saber, né? Ele quer ter certeza daquilo que ele está comprando para ele consumir, tá? Então isso é um ponto muito forte. No Brasil ainda, alguns elos aqui não são muito claros, né? Mas quando a gente pensa em exportação, a gente tem que deixar muito transparente todos esses elos, porque o mercado consumidor, principalmente europeu, é extremamente exigente. E aí existe, né, dentro das etapas de abate, operações pré e pós-abate, tá? Então essas operações pré-abate, elas são importantes porque tudo que a gente fizer em relação a essas operações, elas podem afetar a qualidade da carne, porque o estresse provocado no animal, ele tem uma influência direta, tá, na qualidade. Então o estresse ele pode ter duas situações, dois tipos de desvios de qualidade na carne suína. A carne PSE, que é a carne pálida, mole e exudativa, e a carne DFD, que é a carne dura, escura e firme, e seca, né? Na verdade. Então, quando o estresse ele é momentâneo, por exemplo, horas antes do abate, ele pode aumentar a incidência de carne PSE.
E quando o estresse é contínuo, o animal recebeu esse estresse na vida dele toda, né, ele geralmente vai proporcionar um desvio de qualidade em uma carne DFD, tá? Que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, dentro das etapas, né, pré e pós-abate, né, a gente tem as etapas pré-abate, que é desde a granja, quando o animal estava lá, certo? Depois o embarque e transporte, a recepção na agroindústria, né, no abatedouro, a seleção desses animais, a inspeção em vivo, né, que o animal ainda está vivo, que é realizada pelo médico veterinário para ver se o animal tem alguma doença, tá? Ou até mesmo alguma machucado, ou, por exemplo, alguma pata quebrada, etc. Né? E se houver ocorrência disso, tem um abate de emergência, o animal não entra na linha de abate. O descanso e a dieta hídrica, né, que ocorre também desde a granja, que a gente já dá o jejum lá na granja. O banho de aspersão, para acalmar o animal e para diminuir a sujidade e melhorar, né, a questão da condutividade elétrica, no caso, quando a gente utiliza a insensibilização por eletronarcose. Tá? E a seringa de abate, que é onde quando o animal vai ser encaminhado para a parte da insensibilização e depois sangria. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Não, Natan. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, tá bom? A gente vai conversando. Não guardem dúvida, não. E aí, dentro desse aspecto, né, passando por essas etapas pré e pós-abate, né, que a gente vai ver o abate propriamente dito. Então, vamos falar um pouquinho das etapas pré-abate. Primeiro, o jejum e a dieta hídrica, né? Isso já ocorre lá na granja. Então, antes dos animais serem transportados, eles já começam o seu jejum, tá? O jejum, na verdade, ele tem o intuito de promover o esvaziamento gástrico, né? Reduzir a quantidade de fezes e de conteúdo do trato gastrointestinal, né? Que geralmente a gente faz de 12 a 14 horas, tá? Se passar de 24 horas, o animal ele tem que se realimentar, tá? Então isso por quê? Né? Primeiro, porque a gente tem que pensar que o animal no transporte, o suíno não foi um animal feito para ficar sendo levado de caminhão, né? E aí ele sente tudo que o ser humano pode sentir, como enjoo, náusea, e às vezes o estômago muito cheio, ele pode ter um refluxo e aí também ficar sem oxigenação e morrer, tá? Com o estômago cheio. Então ele também sente mais estresse quando o estômago está cheio do que como está vazio, né? Em relação, por exemplo, ao transporte, né? Porque também com o estômago cheio é mais fácil o animal, né, sentir mais calor, certo? Então também ele ter uma morte súbita causada pelo excesso de calor. Um outro aspecto que é tão importante quanto é que na hora que a gente vai realizar a evisceração, que é a retirada das vísceras, se o trato digestório estiver muito cheio, tem mais chance de romper e contaminar a carcaça, tá? E se contaminar a carcaça com conteúdo fecal, né, ela tem que ser descartada, tá bom? Então isso é um outro ponto. Por isso que tem que fazer o jejum. E é um jejum só de sólidos. O que é isso? Ele só não vai comer a ração, mas ele vai continuar tomando água, tá? Existem até caminhões hoje que tem bebedouros, certo? Dentro dele para que o animal continue tomando água no transporte. E vamos supor, o transporte vai levar mais de 12 horas, então você tem que se programar para que não ultrapasse as 24, porque se passar de 24 horas, você tem que alimentar os animais. E existem caminhões que são apropriados para fazer essa alimentação. Por isso que é sempre interessante que o abatedouro ele fique próximo, né, onde eu tenho os sítios de criação, né, para que eu possa ter o transporte. O ideal é que esse transporte seja no máximo, né, 100 a 200 quilômetros a distância. Passou disso já é um pouco estressante para o animal.
E a gente tem que lembrar também que o animal vai chegar no abatedouro, né? Chegou, vai ser abatido, né? O animal vai passar por um descanso, né? Para que ele possa passar 2 horas mais ou menos até lá, para que possa reduzir as taxas hormonais do estresse, para que depois ele possa ser abatido, tá bom? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu vou falar, tá, Natan? O animal, na verdade, ele tem que ser transportado nos horários mais amenos do dia, ou no início da manhã, ou no final da tarde, tá? Evitar transportar o animal nos horários de sol a pico, né? Por exemplo, meio-dia, 1 hora, 3 horas, após as 10 horas, porque aí o animal vai sentir muito mais calor. Sempre buscar transportar os animais ou no finalzinho da tarde, início da noite, tá? Até tem frigoríficos que fazem isso, os animais chegam à noite, dormem lá e no outro dia retornam ao abate. Mas, por exemplo, tem frigoríficos que têm abate, né, 24 horas, manhã, de tarde e de noite, né? Então isso independe. Então a coleta e o embarque, né? Esses animais que vão ser destinados ao abate, a gente tem que separar esses animais. Então, vamos supor, num galpão, eu já vou cortar a alimentação pela metade, né? Pela manhã. À tarde eles já não recebem mais nada, para que no outro dia eles possam ser embarcados já com um jejum de no mínimo 12 horas. Evitar misturar os lotes, quer dizer, o animal de uma baia para outra misturar. Não, no caminhão tentar colocar todos juntos aqueles animais daqueles mesmos grupos. Certo? Tem granjas que tem baias de espera, quer dizer, você tira os animais lá da baia de crescimento e terminação e bota nessa baia de espera, mas isso não há necessidade, tá? O que há necessidade é de uma boa rampa de embarque, independente, né? E que os animais também não se locomovam por uma distância muito longa. Isso mesmo. Porque o que acontece? A gente sabe que o suíno ele não tem uma boa capacidade, né, de trocas de calor. Né? Ele tem poucas glândulas sudoríparas e as que tem são subdesenvolvidas. Então ele num calor muito intenso, né, ele não consegue perder, né, ele não consegue dissipar na velocidade que ele conseguiria e acaba morrendo, tendo uma parada cardíaca por excesso de calor. Tá? Por não conseguir fazer essa troca na velocidade que deveria. Porque aí a estratégia para poder conseguir fazer essa troca é aumentar a carga respiratória e aí o coração não aguenta, porque ele vai ter que bombear mais sangue para transportar mais oxigênio para conseguir dissipar calor e acaba o coração parando, né, tendo um infarto. Bom, então para a gente continuar, né, sempre quando a gente for conduzir os animais, né, para o caminhão, né, sempre buscar conduzir em grupos. O suíno ele não gosta de ir sozinho, então em grupos, porque ele vai naquele senso de rebanho, e aí a gente precisa de uma tábua de contenção, né, que pode ser de madeira, pode ser desse material plástico, como está aqui. Aqui é uma pazinha, né, que faz um barulho como se fosse um chocalho, mas pode ser feito de garrafa PET para ajudar. Até mesmo uma lona plástica ou um saco de milho, eles vão sendo conduzidos, tá? Porque é só uma forma de criar na cabeça deles uma ilusão de uma parede para eles não voltarem, tá? Não precisa chutar, não precisa utilizar guiador elétrico, dar choque elétrico nos animais, não precisa, eles vão tranquilamente. E em grupos, aí faz grupos de 6 a 5 animais por vez, e vai levando pelos corredores tranquilamente. Claro que buscar sempre, ó, aqui nessa rampa, né, ter como se fosse ranhuras para facilitar. Aqui a gente observa que essa rampa está muito inclinada, então eles têm medo de altura. Então assim, essa está mais adequada, ó, certo? Mais plana, de forma que os animais não têm medo, eles acabam subindo. Vocês observam que aqui o caminhão eles são 3 andares, né? Então, claro, no andar mais alto, se não há um ajuste da rampa, vai ficar mais alto, eles vão ficar com mais medo. Então, sempre a gente embarca logo, né, os de cima, tá? E vai embarcando os de baixo, para ter um grau de dificuldade menor.
Aqui uma outra forma, né, de um caminhão no único andar, ranhura, e é interessante, né, que eles possam visualizar se tiver uma divisão no meio, quem está indo, porque o senso de rebanho vai fazendo com que eles vão. E claro, a entrada do caminhão tem que ser clara, porque se ele sentir o escuro, ele vai ter medo de entrar, tá? Aqui na verdade não é para animal de abate, é para leitão, mas só para vocês terem uma ideia de como eles ficam, né, acima, né? Então aqui um sistema que eles vão ficar, depois isso aqui é fechado, é claro, né? Depois que embarca os animais, isso é uma forma de minimizar o calor durante o embarque, e depois esse caminhão ele fecha. Aqui é a visão do caminhão depois de embarcado, né? Os animais embaixo, que é de caminhão de 2 andares. Para observar que essa rampa, né, de acesso, ela é regulável de acordo com a altura do caminhão, tá? Ela vai chegar no máximo a 20 graus, a 25 graus de ângulo, né? Mais do que isso eles têm medo, né? E também vai ter mais dificuldade em subir. Num caminhão de 3 andares como esse, né? Isso é um problema, porque ela vai ficar um pouquinho no ângulo acima de 25 graus. Então os animais vão ter um pouco mais de receio em subir no caminhão, tá? No Brasil, é claro, os caminhões são todos vazados pelo calor, né? Mas lá fora tem caminhão que é totalmente fechado e climatizado. Que é a mesma foto. Aqui o caminhão embarcado, né, com os animais. Aí existe também diferenças, tá, gente? Se o caminhão tem mais eixos de roda, porque melhora o conforto dos animais na estrada, e também tem uma relação direta em relação à qualidade da carne. Eu tenho um amigo que fez doutorado comigo, que ele fez um estudo a respeito disso, o Osmar Dalla Costa, tá, da Embrapa, e ele viu exatamente o efeito do tipo de estrada, do tipo de quantidade de eixo do caminhão, né? O tipo de quantos andares em relação à qualidade da carne tem uma influência direta, tá? Bom, e aí a gente tem que entender, né, que tudo isso, né, tem perdas econômicas quando o animal ele tem, a gente chama assim, injúrias, né? Ele tem machucados, eles têm animais mortos. Isso traz um prejuízo, né, para o produtor, tá? E para a agroindústria também. Aqui foi um estudo realizado pela Embrapa, né, perdas por animais abatidos, né, perda por carcaça, por NAI, que é o animal, né, que não foi, não precisou, né, de um ambulatório, é uma injúria não ambulatorial, às vezes é um machucado, né, de pata. Então, ó, tem aí, ele deixa de ganhar 7 centavos de dólar, né? O total de perda, né, por número de animais pode chegar a 2,46 milhões de dólares por ano, tá? Esse já é um animal que precisa de um tratamento ambulatorial, né? Que é uma injúria, na verdade, uma injúria não laboratorial, né? Também, que é a NANI, que é a injúria que o animal fica mais debilitado, ele não levanta, certo? Então já aumenta para 0,12 centavos de dólar, então já aumenta essa perda por ano por 4 milhões. E aí quando a gente tem animais mortos, né, que aí vai ser muito maior o prejuízo, tá? Mas geralmente a gente tem um número menor de animais que chegam mortos no abatedouro, então acaba de uma certa forma tendo uma quantidade de prejuízo menor, tá? Aqui quando foi feito esse estudo, o dólar estava a 2,95, tá? Se a gente for fazer hoje com dólar a 5,50, 5,60, né, o prejuízo é maior, tá? Então a gente precisa ter cuidado também que esse transporte ele tem que ser responsável de fazer os animais chegarem bem. Então evitar, né, colocar muitos animais por metro quadrado, né, ter cuidado na condução, levar os animais nos horários adequados do dia, ou no início da manhã, no final da tarde. É interessante que depois que a gente faça o carregamento do caminhão, a gente faça uma aspersão de água nos animais, porque acalma, resfria, os animais ficam mais tranquilos, exige uma vasoconstrição, então há uma menor perda de calor, né?
Então isso é tudo interessante que a gente faça antes, né, que o animal vá pegar a estrada, certo? E sempre respeitar a densidade, né, que é 2,3 animais de 100 quilos por metro quadrado. Então, geralmente são 2,5 animal por metro quadrado, tá? E no caminhão, né, sempre respeitar isso aqui, ó, tá vendo? As divisórias, né, em um outro ângulo, e aqui tem uma quantidade de metro quadrado, que eu acho que é em torno de 2,5 metros, né? Cada gaiola dessa, e aqui tem em torno de 5 animais, tá? Claro que também os animais não podem ficar muito vagos, por quê? Quando eles estão muito vagos, o balanço do caminhão, a freada do caminhão vai fazer os animais irem para frente e para trás. Então eles têm que ficar, de certa forma, um pouco presos por ele mesmo, né? Pela densidade de animais. Um outro aspecto, como eu falei anteriormente, é molhar os animais depois do transporte por 5 minutos, tá? Para que eles possam resfriar o corpo, diminuir a temperatura corporal e sempre respeitar o tempo máximo de transporte, que é no máximo 24 horas. Tá? Passou disso, tem que parar o caminhão, alimentar os animais, dar água aos animais, tudo isso. Então o caminhão tem que ter equipamentos para isso, se for o caso. Mas dificilmente, em regiões que são produtoras de suínos, você vai ver uma diferença de no máximo 2 a 3 horas de transporte. Tá? Não passa disso não. Alguma dúvida, gente? E o transporte, como eu falei para vocês, é uma das etapas pré-abate de maior importância, porque ele afeta diretamente a qualidade da carne. Então a gente tem que ter cuidado com alguns pontos, como o reagrupamento, né, quando a gente mistura animais de lotes diferentes, a densidade, que é a quantidade de animais por metro quadrado, sempre respeitar aquele 2,3 animais de 100 kg por metro quadrado, a distância também. Quanto maior a distância, quanto maior o tempo de transporte, maior vai ser o estresse, tá? O tipo de estrada, a gente sabe que as nossas estradas brasileiras não são as ideais, né? São muito curvas, tem muito buraco, né? A maneira de dirigir o caminhão, né? Tem treinamento. Para quem conduz animal de produção, tem treinamento. Até mesmo é errado quando a gente fala assim dentro de um ônibus, quando o cara fala, ei, tá levando boi não, né? Na verdade, tem que dirigir melhor do que pra gente. Porque o animal ele não tem como se segurar, né? Ali o caminhão ele não tem cinto de segurança, ele não tem airbag, né? Para amortecer no choque. Então, o que pode acontecer é muito hematoma, muita injúria, e aí, consequentemente, faz com que o animal traga um prejuízo maior. Se o caminhão precisar transportar esses animais acima de 12 horas, é interessante que esse caminhão tenha um sistema de alimentação e de fornecimento de água nele, tá? Porque também a gente sabe que pode ocorrer num caminhão quebrar, né? Esses animais não podem. E sempre tem que parar o caminhão em determinado local, né? A gente tem que buscar um lugar sombreado, que os animais não fiquem muito expostos ao sol e etc. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nenhuma dúvida, mas qualquer dúvida é só perguntar. Então a gente observa que o transporte ele tem uma influência direta, tá? A respeito, né, da qualidade da carne. Aqui são os tipos de caminhão que existem. Hoje existem diversos tipos, dos mais modernos, mais sofisticados, né? Aqui com ambiente controlado, ele fecha, né? Ele abre de acordo com a temperatura. Esse aqui tem um sistema de elevador para que o animal ele não suba aquela rampa, né? Os animais que vão ficando em cima vão sendo abastecidos e os de baixo, né, são caminhões mais modernos desse estilo aqui. Esse aqui tem sistema de arraçoamento, de fornecimento de água, pode controlar a temperatura. Então, principalmente em países onde o clima é muito frio, geralmente também pode ter sistema de aquecimento e etc. Bom, fez o transporte, né, ainda dentro das etapas pré-abate, né, tem a questão da recepção, da seleção e da espera, né? Quando chega no matadouro frigorífico, a gente vai desembarcar esses animais. E eles precisam ficar numa área de espera, tá? Que é uma baia,
tá? Para que os animais possam descansar de 2 a 3 horas, para que eles possam diminuir a carga de alguns hormônios de estresse, como o cortisol, e também para que eles possam descansar na viagem, para que isso não reflita na qualidade da carne. Então essa área de espera, ela tem de 0,50 a 0,70 metros quadrados por 100 kg de peso vivo, tá? Então a gente tem que contar quantos animais, e geralmente a gente pesa o caminhão vazio e depois o caminhão cheio, a gente vai ter uma estimativa ali de quantos quilos tem aquela carga, tá? Então tem também evitar misturar, por exemplo, veio um animal de uma granja e de outra, não. Coloca todos da mesma granja nessas baias de espera, o de outra granja em outras baias de espera e assim sucessivamente. E aqui começa o que a gente chama de inspeção ante-mortem, quer dizer isso, é a inspeção antes do animal morrer, tá? Então o médico veterinário chega lá e vai fazer uma avaliação visual. Se tem algum animal com algum sintoma de doença, se tem animal mancando, se tem animal com pata quebrada, se tem animal morto, se tem animal com alguma injúria, se tem algum animal com algum hematoma e etc. Tá? Se ele tem também algum indício de algum animal prenha ali no meio. Então ele já faz essa inspeção antes do animal ir para a linha de abate. E aqui nessa sala, né, de espera, né, vamos dizer assim, né, os animais já começam a receber um banho de aspersão, tá? Para tanto acalmar os animais, diminuir a temperatura corporal, mas também para começar a eliminar um pouco das sujidades que vem no pelo do animal. Até porque eles estavam juntos, às vezes um defeca no outro, mesmo que faça o jejum, né? Então tudo isso tem um efeito. Mas esse banho de aspersão, na verdade, é muito mais para acalmar os animais e facilitar o processo de eutanásia, né, de sangria, para que possa depois fazer o abate propriamente dito. E aí essa inspeção ante-mortem, né, ela tem o médico veterinário já começa a observar desde quando os animais vão descendo, né? Então isso tem o intuito de a gente não abater animais doentes, animais machucados, ou animais que já estejam com algum problema de saúde na linha de abate, né? Faz uma avaliação e os animais que estão suspeitos são separados, para que haja uma inspeção mais aprofundada. E aí a gente vai conduzir, né, os animais para o abate, né? Depois de eles passarem lá aquele tempo de descanso de 2 horas a 3 horas, tá? Ali ainda continua o jejum de sólidos, eles não recebem alimentos, só água, tá? A não ser que há um problema na linha de abate, então os animais vão precisar ficar, né? Por exemplo, para bater no outro dia eles vão ter que ser alimentados. Mas é meio complicado porque não tem espaço para isso. Então aqui nessa condução tem um outro banho, que é um banho de aspersão, tá? Por 3 minutos a 1,5 atm, né? Então a água tem uma certa pressão. Isso faz com que remova essas sujidades da pele, do corpo do animal, ajuda a refrescar o animal, acalma o animal e também aumenta a eficiência da insensibilização, independente do método, tá? Porque o que vai acontecer? Geralmente quando o animal ele toma um banho, né, de aspersão, existe o que a gente chama de vasoconstrição, né? As veias vão não dilatar, e sim vasoconstrição, então elas ficam mais finas, certo? Então o animal acaba de certa forma, né, ou que seja por eletronarcose ou por gás carbônico, né, tendo um efeito mais pronunciado da eletronarcose, né? Ele tem uma taxa de sucesso maior, de não retornar, né, à consciência, né? Então isso faz com que o animal consiga, né, ficar inconsciente antes da sangria, que é uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro. O animal, quando ele é insensibilizado, né, ele está vivo, tá? Ele leva lá o choque ou o gás carbônico, ele está vivo. Ele só morre depois que a gente realiza a sangria. Ok, pessoal? Bora, pessoal, falar alguma coisa, participar.
Nathan, é como se fosse uma anestesia, mas não chega a ser uma anestesia. Porque ele fica inconsciente, ele não sente, tá? A sangria, ele não sente a sangria, ele não sente a perfuração, né? Ele não sente, porque ele está inconsciente. Então, por isso que ela tem que ser muito bem feita, para que o animal não sinta dor, né? Para que ele tenha um abate humanitário. Por isso que quando a gente fala aquele abate que antes era na pancada, né? Quando batia uma vez, batia duas, e o animal não ficava inconsciente. Então, não é interessante. Então, a eletronarcose, o gás carbônico veio com esse objetivo. Então, a seringa de abate, como já está dizendo o nome, é para afunilar o rebanho, né? Então, para que venha um animal atrás do outro, como se fosse em fila indiana, para que o animal não possa retornar. Então, ela não pode ter curvas, ela deve ser iluminada, porque se o animal também vê aquele ambiente escuro, ele não vai querer prosseguir, ninguém vai querer, né? Além porque o animal ele escuta o grito do outro, ele escuta, né? Ele sente o cheiro de sangue, então é interessante que ela seja atrativa para que o animal possa ir, tá? Então, a gente vai entrar nas operações agora de abate. Porém, dentro das operações de abate, eu tenho o que a gente chama de área suja e área limpa. Quem trabalha na área suja ou nas operações pré-abate não entra na área limpa e vice-versa, tá? Cada pessoa no seu posto, é como se fosse uma linha de montagem, né? Quem está numa área não entra na outra para não ocorrer contaminação da carne. Então, na área suja vai ocorrer o que a gente chama de insensibilização, depois a sangria, depois a escaldagem, a depilagem e a lavagem, tá? Então é considerada a área suja, certo? Então a gente vai falar um pouquinho de cada ponto. A insensibilização hoje ela pode ser feita por 3 formas geralmente utilizadas. A corrente elétrica, que é a eletronarcose, que é o mais usual, tá? O gás carbônico, que é o melhor pensando no bem-estar do animal, porém é bem mais caro manter uma linha, fazer uma linha de abate com gás carbônico e tem que ter um controle muito maior. E o dardo cativo, que hoje basicamente ninguém usa, tá? Para suíno não. E aí dentro da insensibilização existem pontos ótimos de insensibilização, tá? Então aqui eu tenho o ponto 1, 2 e 4, são o que a gente chama assim good position, né? Pontos bons. E aqui o 3 e 5, que são wrong position, pontos errados ou pontos ruins, né? Então aqui, ó, aqui no meio do chanfro da cabeça, né? Por isso que aquela pancada que era dada anteriormente era considerada um ponto bom. Aqui onde vem a eletronarcose, aqui também, que é o ponto 4. O ponto 2, que é um pouco mais acima aqui, perto da orelha. Já o ponto 3 e o ponto 5, né, é um ponto ruim, tá? Então vocês vão observar que hoje as grandes empresas, né, elas trabalham, por exemplo, com um sistema de esteira, onde o animal ele vai andando até determinado ponto e depois eles são suspensos. Para quê? Para que ele não retorne, certo? Então eles são erguidos como se fossem 2 roldanas. Aqui é um sistema de 2 pontos, onde esse 2 pontos desce aqui, ó, a eletronarcose, que vai naquele ponto 2, certo? Que é considerado um ponto bom, dá o choque, aí o animal desce aqui já insensibilizado, né? Inconsciente. E aqui, né, é o sistema de 3 pontos. Como é que funciona esse sistema de 3 pontos? Desce um sistema aqui no ponto 4, que é abaixo da orelha, e vem um braço por baixo também para dar um choque no coração, para causar, né, uma arritmia cardíaca, tá? Por quê? Quanto maior também o fluxo de sangue, né, mais rápido o animal vai ficar inconsciente, certo? Então depois que ele fica inconsciente, né, aí ele vai cair na esteira de sangria. Um outro sistema, né, que eu não tenho uma foto do sistema porque existem pouquíssimas abatedouros no Brasil que fazem esse sistema, só mais na Europa, é um sistema de gás carbônico. Como é isso? Eu tenho como se fosse um elevador, os animais entram e aí vai havendo uma troca de gás carbônico e oxigênio. Então
Então vai diminuindo a quantidade de oxigênio e aumentando a de gás carbônico. Então o animal ele vai ficar inconsciente por anóxia, né, por falta de oxigênio. E aí ele retorna. É um sistema que, pensando em bem-estar animal, é bem melhor. Tá? Porém, o animal pode retornar à consciência mais rápido, como também no outro sistema. Tá? Ninguém fique pensando que eu vou dar um choque no animal e o animal vai ficar inconsciente o dia todo. Não, não. Tem um tempo ideal, que é em torno de 20, né, a 30 segundos, para a gente realizar a sangria. Então a sangria, ela geralmente é feita no túnel de sangria. Tá? Esse túnel de sangria no Brasil é feito de forma horizontal, que é a forma autorizada pelo Ministério, que é o animal deitado, não o animal pendurado. Tá? O animal é sangrado, deitado, como está mostrando aqui na figura, ó, e depois ele é içado na nória, né, para que termine o processo. Tá bom? A vertical, em alguns países, é realizada, né? Já o animal já fica içado e já é realizada a sangria, tá? Mas no nosso país não é permitido, certo? Mas alguns estudos comprovam que a sangria na forma horizontal ela é melhor que a vertical. Porque o que acontece também, o sangue às vezes ele vai todo para determinados tecidos periféricos e eles acabam não saindo da carne, tá? Que não é interessante porque reduz a vida útil e a coloração da carne, piora a coloração. Geralmente, Igor, esse é o método que é praticado para suíno. Para a ave já é liçada, né? A nória, ela fica içada na forma vertical. Para bovinos, né, também na forma vertical, certo? Mas para suíno geralmente é de forma horizontal. Mas eu já vi também, Igor, abatedouros no Brasil, conheço 2 abatedouros grandes de bovinos que fazem na forma horizontal. Aí eles observaram uma melhora, né, significativa em relação à qualidade da carne. E até porque você também quer recuperar o sangue, né? Porque o sangue é utilizado para vários atributos, tanto para vender, para tirar o soro, né, para fazer esses whey, né, como também para a indústria farmacêutica, como também para fazer farinha de sangue, né, para alimentação animal, tá? E o interessante é que o sangue ele saia todo, né, não fique nada no corpo do animal, né, fique o mínimo possível. Bom, e o tempo ideal, né, entre a insensibilização é de 30 segundos no máximo, e o ideal é que seja feito de 5 a 10 segundos. O quanto antes fizer, melhor. Tá bom? Pode esperar muito tempo não, porque o animal pode voltar à consciência. Já pensou o suíno lá correndo, né, no abatedouro? Né? Então não é interessante. Aqui, né, da mesma forma, fazendo, né, de forma horizontal a sangria, você vê que o animal aqui ainda está em forma de contração muscular pelo método de sensibilização, tá? E ali realização da sangria. Depois que os animais são sangrados, eles são içados, tá? Para lavagem, que pode ser feita, né, tanto em banho, né, de escaldagem, né, em água a 62 graus Celsius aproximadamente, né, ou pode ser também em túnel a vapor de escaldagem, certo? Essa escaldagem tem dois objetivos. Fazer a limpeza do animal, e a segunda também é facilitar a retirada do pelo, né, das cerdas que ainda estão presentes. Então essa escaldagem ela é feita na temperatura de 62 a 72 graus Celsius, ela tem uma duração de 2 a 5 minutos no máximo, tá? Não é para cozinhar a carne, é só para facilitar a remoção das cerdas e limpar e higienizar os animais. Ela pode ser feita em tanque de escaldagem, onde o animal fica mergulhado, né, na água, e essa água ela é substituída a cada ciclo, né, a cada 2 horas, de forma contínua, porque vai ficando suja, né? E esse túnel de aspersão é o melhor, porque tanto economiza água e é mais eficiente, porque não precisa ficar repondo água, né? Então é vapor, né, de água ali constantemente na carcaça a essa temperatura, até mais elevada.
tá? De 72 graus Celsius do que 62. Aqui, indo para o túnel, né, de vapor de água, ó, tá vendo? O animal vai entrando no túnel e esse vapor vai jogando ali dentro, fazendo com que haja essa aspersão, né, essa escaldagem. E aqui no túnel mesmo, né, quando a carcaça fica mergulhada, né, nesse tanque de aspersão, né, então esse tanque de escaldagem, né, o animal entra, né, fica imerso, né, por 2 a 5 minutos e depois ele sai para que ele vá para a depiladeira. E depois que ele entra na depiladeira, que é uma máquina que ela tem lâminas, né, invertidas, né, então o animal vai ficando ali dentro e vai tirando esse pelo todo que fica aderente. E ela tira basicamente 90% das cerdas. Os 10%, né, a gente tira, né, pelo chamuscamento. Então aqui o animal saindo da máquina depiladeira, né, essas cerdas elas podem ser utilizadas para a indústria, tá, farmacêutica, né, para extração, né, de material proveniente da proteína das cerdas e também pode ser utilizada na adubação orgânica. Aqui, depois que ele sai da depiladeira, ele vai passar, aqui é um túnel de chamuscamento, tá? Que aqui essa granja, esse abatedouro, na verdade, utiliza biogás produzido na própria suinocultura, e aqui o chamuscamento manual, né? Que você faz com a vassoura de fogo, né? Para retirar o excesso de pelo aderente que ainda ficou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Porque tem algumas dobras, Caio, que a depiladeira não consegue alcançar, né? Por exemplo, aqui por trás da pata, né? Das traseiras, atrás das orelhas, aqui em cima do chanfro da cabeça, né? Então a máquina não consegue pegar todas as partes, elas pegam mais essas partes mais lisas aqui, ó, que são mais contínuas. Por isso que não sai tudo. Então ele precisa fazer o chamuscamento no final para retirar, tá? Aqui mesmo, quando a gente faz o abate no abatedouro, o pessoal depois tem que tirar com a faca, porque a gente não tem, na verdade, depiladeira aqui, né? A gente faz manual. Demora mais tempo. Um processo que ali entra, no caso, assim, uns 20 suínos de uma vez para depilar, né? Entra uns 20 suínos para depilar, aí a gente leva, ali levou o quê? No máximo 10 minutos, né? Para depilar os 20. A gente vai levar 20 minutos por animal, né? Ou mais, dependendo do tamanho e da coloração. Bom, depois de tudo isso, é a primeira lavagem, né? Com água fria, tá? A uma pressão de 3 atm. Ainda não é uma água hiperclorada, é uma água que tem uma quantidade de cloro normal, né? Para remover esses pelos aderentes e tirar os resquícios, né? de sujidades que tenha no animal, certo? Tudo isso ainda na área suja. Aí ele vai passar por esse polidor, né? Que na verdade são dedos de borracha que vão tirando esse excesso de água, né? Para que haja exatamente, né, a secagem, né, do animal, certo? Quanto menos de água tiver na carcaça, melhor, porque isso pode aumentar a atividade microbiana, né? Então a gente não quer isso. Certo? Então aí a gente vai entrar agora na área limpa, né, do abate. Lembrando, quem trabalha na área suja não entra na área limpa, certo? E é na área limpa que vai ocorrer a evisceração e vai ocorrer a inspeção das vísceras para saber se o animal tem algum problema de saúde. Lembra que tem uma inspeção em vivo, mas às vezes tem animal que não tem o sintoma. Você não vê o sintoma a olho nu, você só vai ver nas vísceras, né? Vai haver a serragem das carcaças em meias carcaças, o toalete, que é a limpeza das carcaças, inclusive a retirada de algumas gorduras viscerais, né? E a inspeção novamente, tá? Depois, se houver aqui a identificação de alguma doença, vai para uma câmara de sequestro, então ela não prossegue, tá? Então vai ser pesada novamente, lavada, tipificada, carimbada e depois resfriada para ir para estocagem e expedição para chegar ao seu destino, né? Para chegar no mercado consumidor, né? O distribuidor. A evisceração, né?
na área limpa, ela é importante desde lá na frente, quando a gente pensa no jejum de sólidos, né, do jejum de ração, né, que ele recebe água à vontade. Então começa com a abertura ventral da papada, e aí já começa uma linha de inspeção, que é cabeça e papada, porque tem os glânglios, tá, que são observados, tá? Nesses glânglios pode ser um indicativo de alguma doença, então o veterinário observa isso. Tá? E a oclusão do reto. O que seria isso? Eu fecho o reto. Existe um oclusor hoje, que ele é a vácuo, tá? Então ele fecha, tá? Então não tem nenhum contato para evitar que as fezes elas saiam pelo reto e contaminem a carcaça, tá bom? Da mesma forma que a gente tem que tirar com muito cuidado as vísceras. As vísceras no início elas ficam penduradas em cada carcaça, para que o médico veterinário vá fazer a inspeção e ver que aquela víscera é daquela carcaça e, consequentemente, ele possa ver se o animal está bem. O fígado, rins, né? O pulmão, são órgãos que ele observa logo a olho nu, para ter uma ideia se o animal tem algum tipo, alguma doença, tá? O útero, talvez também se as fêmeas estavam prenhes, etc. Exato, Igor, tá? E se só não há caio porque as vísceras ficam presas, elas só são retiradas, né, após essa primeira inspeção. Na segunda inspeção, né, aí o que acontece? Quando a gente retira as vísceras, né, fica embaixo uma bandeja, tá? A carcaça em cima, a bandeja embaixo. Então ela segue a mesma sequência, ela vai andando junto com a carcaça. Então, aquela víscera de baixo é daquela carcaça acima, tá? Então não tem como haver a troca. Só se alguém fizer proposital, né? Aqui, ó, o funcionário, né, fazendo a oclusão do reto, né, com esse equipamento, oclusor a vácuo, né? Então ele fecha o reto do animal, é como se fosse grampear a vácuo. Pode ser feita a oclusão também manual. Então você vai cortar o reto, né, a área e amarrar, né, de forma manual, que é o que a gente faz aqui na universidade. Mas claro que esse é bem mais fácil, porque esse já corta no local certo e já fecha. Aqui, ó, o reto já ocludido, né? Aí realizando a abertura da papada, né? Retirando o animal como um todo, né? Aqui a linha de abate, tá vendo que cada pessoa faz a sua tarefa, tá? Ninguém faz a tarefa do outro, para não perder a sequência, tá bom? Embaixo aqui a gente tem a esteira, que ela vai passando junto das carcaças. Porém aqui já passou a parte de inspeção, já está indo já para o toalete, né? E nessa inspeção existem essas linhas que são observadas, né? A linha A1 é cabeça e nódulos linfáticos, quando ocorre a retirada da papada. A linha A é o útero, no caso de fêmeas. A linha B é intestino, estômago, baço, pâncreas e bexiga. A linha C, coração e língua. Linha D, pulmão e fígado. Linha E, carcaça. Linha F, rins. E linha G, o cérebro, tá? Quando ocorre a serragem, que observa. Então, eles vão observando cada víscera dessa, né, no decorrer. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, né? Num frigorífico que abate como da Seara, 3.000 animais por dia, o veterinário vai ver de 1 a 1. Geralmente ele faz por amostragem, tá? Por propriedade. Então ele faz uma amostragem já porque ele fez uma triagem antes do animal entrar na linha, tá certo? Então ele faz uma amostragem, porque não tem como, tá? Fazer de todos. Quando o abate é pequeno, né? Então até tem como, mas quando o abate é muito longo. Tanto é que o médico veterinário que faz a inspeção, ele não é funcionário do frigorífico, né? Ele é funcionário do Ministério, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um fiscal agropecuário federal, estadual ou municipal, dependendo do abatedouro, né? Então ele não é funcionário do frigorífico, nem pode, né? Porque, claro, né, se for funcionário do frigorífico, ele pode fazer vista grossa, né? A gente sabe que ocorre, né, a vista grossa com um funcionário concursado, público, né,
lá o médico veterinário, dependendo do que ele vai receber por fora, né, pode acontecer. Tá? Não vou dizer que não acontece, porque pode acontecer. Eu fiz estágio em frigorífico, eu vi determinadas coisas e de inspeção federal, tá? Que não deveriam passar. Aqui, ó, a víscera na esteira, tá vendo? Aqui tá as vísceras de cada animal dentro da sua esteira. Então eles sentem, aí eles vão observando. E geralmente o veterinário ele já está tão treinado que ele observa pela coloração. Então aquilo que chama a atenção a ele, aí ele vai dar uma olhada. Tá? Ele identifica o animal e vê se realmente aquilo está de acordo ou está fora do que seria aceitável. Aqui fazendo a serragem, né, das duas meias carcaças, né, que a gente no Brasil a gente comercializa a carcaça com cabeça, a não ser que tem algumas agroindústrias que tiram a cabeça para tirar a carne, né, da cabeça. Mas vocês vão ver quando eu apresentar os cortes que também tem a máscara. E o toalete é a higienização final, né? Então vai retirar o cordão da medula que fica na meia carcaça, os pés dianteiros, né, que vai ser direcionado à seção de miúdo, a papada, a cabeça desprendida da carcaça, né, vai para a seção de desossa, de cabeça, a gordura cavitária, né, o rabo, tudo isso é retirado. Aqui já as meia carcaças, né, com a retirada da medula, pega, papada e cabeça, né? Aqui essa gordura cavitária sendo retirada, né? Só ficando mesmo a gordura da carne, né? E aí depois disso vai ocorrer o que a gente chama de pesagem, tipificação, lavagem e carimbagem. Então, após o toalete, né, final, tem uma inspeção final. Então, quando ela é aprovada pelo médico veterinário, essas carcaças, né, aí elas vão ser lavadas com água hiperclorada, com a quantidade superior de cloro, que geralmente é 2 a 3 vezes da quantidade normal de cloro da água, né? Então a 3 atm, numa pressão, ela vai ser tipificada e carimbada, né? E o que é essa tipificação, né? É uma avaliação dessa carcaça, conforme o peso, o rendimento de carne que essa carcaça tem e a quantidade de carne. Então aí vai avaliar se essa é uma carcaça, por exemplo, tipo exportação, se ela é uma tipo carne magra, se ela é tipo gordura e assim. Porque tem alguns frigoríficos que bonificam o produtor pela quantidade, pela qualidade, não é verdade, pela menor quantidade de gordura na carne. E também pela cor, pelo marmoreio, por outros aspectos. Então o frigorífico ele paga um pouco a mais aquele produtor que tem uma carne de melhor qualidade, então eles tipificam. Mas professor, como é que é feita essa tipificação? Existe no frigorífico, né, uma pistola, tá? Frigoríficos grandes, é claro, tipificadora. Ela emite um feixe de luz, né, no meio da carcaça, a gente coloca, e aí ela tem algumas avaliações. Aí ela apresenta o quê? O percentual de carne magra, a quantidade de músculo, né? Então essa pistola, ela mesma apresenta isso, a cor, ela dá um parâmetro de cor, se a cor está indicando se é uma carne PSE, se é uma carne DFD, né? Então ela já dá essa ideia, então ela já diz que aquela carne tem uma determinada qualidade, e ela classifica e tipifica. Essa pistola, ela é programada, né? Tem um computador numa sala, né? Conforme vai passando aquelas carcaças que geralmente a gente vai na linha de abate de acordo com os produtores que vão chegando, né? Então não mistura produtor, os animais são identificados que vieram daquele produtor. Então eu tenho aquelas informações, né? Essas informações vão para um banco de dados e depois ele já gera a bonificação do produtor em frigoríficos que bonificam. Alguns frigoríficos também fazem isso porque para classificar se essa carcaça é do tipo exportação, claro, as que tiverem melhor qualidade são do tipo exportação, e aquelas que tiverem qualidade inferior vão para o mercado local, né? Então aqui é a carimbagem, né?
Geralmente esse modelo de carimbo é o carimbo de inspeção federal. Depois que a carcaça está limpa, em perfeitas condições, ela recebe o carimbo do CIF, que poderia ser do CIE, que é da inspeção estadual, ou do CIM, né, que é de inspeção municipal. A diferença é que o CIF, né, quando a carcaça ela tem inspeção federal, ela pode ser comercializada em todo o país e pode ser exportada. Quando ela tem o CIE, que é o selo, né, de inspeção estadual só dentro do estado, e quando ela tem o SIM, só dentro do município. Tá? Aí é aplicado esse carimbo, né, na região do pernil, na região do lombo e na região da paleta. Tá? Então aqui, ó, tá certo? Nessas 3 regiões. Tá? Fazendo a carimbagem. Isso aqui é violeta genciana, tá, gente? Não tem nenhum problema. E aqui sai, ó, a classificação. Ó. Aqui o peso, né, das meias carcaças. Aí vem o código, né, classificação aprovada. E aqui do tipo exportação. Nesse caso aí. Né? Aqui elas identificadas, né, tá vendo? Dentro da sua nória. Sendo lavada com aquela água hiperclorada. E elas ficam gotejando por alguns minutos para tirar o excesso de água. E depois elas vão ser resfriadas. Né? Muita gente tem um equívoco de terminar o abate e querer congelar a carne. Não, eu preciso resfriar de 2 a 4 graus Celsius. Né? Elas estão sendo resfriadas nessa câmara fria, né? Por 24 horas. Para que ocorra o quê? Alguém sabe me dizer? O que é que ocorre nesse período? Ocorre uma transformação na carne, que se chama como? O rigor mortis, Caio. Tá correto, que é a transformação do músculo em carne, né? Que é quando vai ocorrer uma redução do pH e vai haver uma depressão do glicogênio muscular, para que haja esse abaixamento de pH e ocorra essa transformação do músculo em carne, tá certo? Então precisa ser refrigerada, ela não pode ser congelada, porque se eu congelar a carne, o que é que vai acontecer? Não vai ocorrer essa transformação, tá certo? E aí vem os principais cortes que eu vou apresentar para vocês, tá? Aqui a gente sabe que tem o pernil, mas dentro do pernil, né, eu tenho outros cortes, ó, como o patinho, a caltra, colchão de dentro, colchão de fora, tatu, que teoricamente é a picanha, o suan, né, o filezinho, o lombo, a bisteca, que é o lombo com osso, né? A sobrepaleta, ou a copa, que é um corte bem valorizado também, a paleta, né? Aí vem pele, papada e cabeça. Mas eu vou mostrar para vocês corte a corte. Aqui as 2 meias carcaças, tá? Aqui a barriga, ó, com osso. Aqui a barriga sem osso. O toicinho, tá? E a pele. Aqui a paleta, né, com osso e sem pele. A paleta sem osso e sem pele. O pernil, ó, com osso e com pele. O pernil com osso e sem pele. Aqui o pernil, ó, sem osso e com músculo, ó, tá vendo o músculozinho aqui? E aqui o pernil sem osso e sem o músculo. O carré, ó, tá vendo que é o lombo com o osso. E aqui o lombo, ó, só a carne, que é um dos cortes mais valorizados, mais comercializados. A bisteca, né, que para a gente é mais usual. A costela. A copa do lombo, ó. A picanha, que é um dos cortes mais valorizados e até às vezes é necessário a gente
deixar os animais engordar um pouco a mais, porque o suíno emagreceu demais. O filezinho, aqui ó, o joelho, né? O buchinho, o coração, que são as vísceras comestíveis, né? O fígado, o rim, a frissura, que é o quê? A língua, traqueia, pulmão, rim, coração e fígado juntos. A língua branqueada, né? A orelha, a papada, ó, com pele, a papada sem pele, a máscara, ó, com orelha, né? Aquilo que eu falei no início, o rabo, pé, que é muito comum, né, para feijoada, né? Aqui já são salgados, né? Tanto a orelha salgada, o pé salgado, o rabo salgado, aí já vem as tripas, né? Tripa fina salgada, culata branqueada, culata in natura, tripa grossa branqueada. Então ali são os principais cortes que a gente tem e as vísceras comestíveis, né? Então a gente observa que existe uma gama grande, né, de cortes, mas existe um padrão de cortes, né? E existe também alguns cortes que são específicos de frigorífico para frigorífico, né? Por exemplo, de agroindústria para agroindústria, dependendo do mercado também que ela vai atender, certo? Então vamos aqui. O que pode afetar essa qualidade da carne? A gente falou lá das etapas pré e pós-abate, que são características que podem afetar a qualidade da carne, mas também tem os fatores de produção que também podem afetar, né? Então, o pH muscular da carne e a temperatura muscular são fatores que precisam ser controlados para evitar que a carne, né, ela tenha um efeito deletério, né? Então a gente pode controlar a genética, manejo na granja, transporte, jejum, descanso, né, a mistura dos animais, manejo na espera, a questão da ducha dos animais, quando os animais chegam no abatedouro, no caminhão, né, a densidade de animais no caminhão, tudo isso a gente pode controlar, visando sempre a qualidade da carne ideal, certo? E existem alguns padrões de qualidade que a carne suína tem que ter, por exemplo, cor visual, né? Padrão de 3 a 5, que é um rosa avermelhado. A carne suína não é vermelha intensa, nem é branca, tá? A aparência, ela tem uma superfície que não pode ser aquosa, ela não pode ter água formando nela. A textura é firme. O pH final, após o rigor mortis, depois de 24 horas, né, resfriada, é de 5,6 a 5,9. O marmoreio está de um score de 2 a 4. A perda de água por gotejamento tem que ser igual ou menor a 2,5%, tá, por cento do peso. E a força de cisalhamento, né, que é a força que a gente utiliza para, tipo, similar, né, a mastigabilidade da carne, tem que ser menor que 3,2, tá? Menor que 3. Marmoreio, Caio, é a quantidade de gordura entremeada na carne, tá? Eu vou mostrar umas figuras que ficam mais claras para a gente explicar. Aqui é a escala de cores, tá vendo? 1 é uma carne PSE, tá? Que é uma carne pálida mole oxidativa. Também 2 é. Aí aqui a gente quer de 3 a 5, que é isso aqui. Mas o ideal mesmo é de 3 a 4, tá? Que é um rosa, né, avermelhado, certo? Isso aqui é o ideal de cor da carne suína. O marmoreio, ó, é a quantidade de gordura entremeada na carne. Então, aqui é uma carne que não tem marmoreio nenhum, então tende a ser uma carne muito dura, né? Muito seca, né? E aqui o 3 a 4 a 5, que é o que a gente espera. Aqui também já é demais, já é uma carne que tem muita gordura, né? Só que hoje as pessoas querem marmoreio aqui por volta de 5, né? Para melhorar a suculência, sabor da carne. E tudo aquilo, né, pensando em cor, pH, né? Pessoal, um momento aí que tem gente chamando aqui em casa. Eu vou dar só uma paradinha, rapidinho.
Bom, estou de volta. Então, assim, quando a gente pensa em qualidade, né, então existem alguns desvios de qualidade que são mais comuns, né? O primeiro é a carne PSE, né, que é a carne pálida, mole, exudativa, que vem de pale, né, very soft and exudative, né? Por quê? Quer dizer que é uma carne branca, mole, né, e que libera muita água. Se vocês observarem aqui na figura, esses vidrinhos é a perda de água que ela tem. Olha a quantidade de água que ela liberou. A carne RFN é a carne normal que a gente quer, que é a carne vermelha, firme, não exudativa, que perde uma certa quantidade de água, mas não muito elevada. E a carne DFD, ó, pode observar que é uma carne mais vermelha e bem seca, porque nem água tem. Então é a carne seca, escura, que vem de dark, firme and dry, né? Quer dizer, carne escura, dura e seca. Então esses desvios de qualidade, né, podem ter influência de estresse, tá, que o animal passou no decorrer da criação, certo? Estresses momentâneos antes do abate, né? E estresses contínuos na vida toda do animal. E claro, outros aspectos também, certo? Mas, por exemplo, a carne PSE é mais estresse momentâneo, no momento antes do abate, horas antes do abate, né? Já a DFD não é aquele estresse que o animal sofreu a vida dele toda, né? Vai sendo acumulativo, né? E aí tem essa carne mais vermelha, tá? Caio entendeu o que é marmoreio? Certo. Alguma dúvida sobre os desvios de qualidade? Então eu vou explicar um pouquinho, né? A carne PSE, né, que é a carne pálida, mole e exudativa, né? Ela é um efeito em relação tanto ao fator genético que pode ocorrer, tem animais que são mais suscetíveis à carne PSE, porque são mais estressados, tá? E também de manejo, principalmente no pré-abate, tá? Isso ocorre porque ocorre uma rápida quebra do glicogênio muscular e faz com que haja uma redução muito rápida do pH, né, que não leve aquelas 24 horas para que ocorra essa redução. E aí acaba ocasionando uma desnaturação proteica nessa carne, né, fazendo com que ela perda líquidos, ela fique flácida, ela fique pálida, né? E aí ela é uma carne que tem baixa capacidade de transformação industrial, né, o que é muito ruim para a indústria, né? Então, assim, não quer esse desvio de qualidade, certo? Já o desvio de qualidade relacionado à carne DFD, em vez de ocorrer, né, o gasto mais acentuado do glicogênio, ocorre o que a gente chama de depleção. É como se o organismo inibisse, né, não aceitasse aquilo ali, aquele glicogênio, e aí não ocorre redução do pH, né, não ocorre acidificação, né, o pH tende a aumentar, e é uma carne que tem uma baixa vida de prateleira, né, a cor é escura e é uma carne muito dura, né? E aí, consequentemente, essa baixa capacidade de transformação industrial, como também a PSE. Então, são dois desvios. E o que acontece na DFD? Por que a gente fala que são de estresses mais contínuos? Por quê? Quando o animal ele vai tendo um estresse, ele tenta sanar esse estresse. Então, ele utiliza mecanismos, né, fisiológicos, né, que tem gasto energético. E aí ele utiliza muito o quê? Glicogênio. Então, por ele utilizar muito glicogênio muscular, o que acontece? O organismo, o tecido não consegue mais armazenar glicogênio em quantidade suficiente. Então, ele acaba sendo repelido pelo corpo, né? Então, ele não consegue armazenar de forma suficiente. Então, ele não vai ter glicogênio para o quê? Fazer com que haja essa redução do pH, né? Porque eu preciso ter glicogênio na carne para que haja redução do pH. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem frigoríficos que antes do abate, o animal, como está lá na espera, a água ela é enriquecida com ânions, com íons, né, com sais minerais,
para melhorar essa acidificação, para que haja essa redução do pH de forma mais efetiva, tá? Bom, e isso tem um efeito econômico, é claro, né? Por exemplo, quando o animal tem muita perda de água na carcaça, né? 50 centavos de dólar por animal, né? E isso vai dar em torno de R$2 e pouco, né, por animal. Quando a cor da carne não está adequada, né, quando ela não é uma carne RFN, né, tem aquela cor rosa avermelhada, né, que aí vai ter um efeito também de 0,43 centavos de dólar, né. E quando a gente pensa, por exemplo, num animal que tem PSE, que é uma carne pálida, mole e exudativa, né, 0,90 centavos de dólar por animal. Então isso é muita coisa, gente, né? Quase 5 reais por animal. A gente fala, mas e aí, já que o ganho do produtor é pequeno, né, que é 15% o lucro do produtor, então cada valor a menos que ele perde é muita coisa. Então a gente tem que pensar nesses aspectos. Para a gente finalizar hoje, né, a gente precisa entender que o abate ele são várias etapas que constituem o mesmo, né, que vão desde as operações pré e pós-abate, né? E aí a gente tem que respeitar cada etapa do abate, tendo cuidado e tendo respeito com o animal, né? O animal está dando a vida dele para servir de fonte de alimento, então a gente não pode brincar com isso. Tem que sensibilizar, buscar as normativas de abate humanitário, tentar realizar uma sangria de forma efetiva, né? Mas não adianta eu querer fazer tudo certo no abate se lá na criação não foi feito nada certo. Então tudo isso pode afetar e causar desvios de qualidade, tanto como carne PSE como carne DFD. Lembrando que PSE são fatores mais relacionados a momentos antes do abate. Por exemplo, um transporte inadequado, né, causou um estresse ali, né? Um jejum inadequado por mais de 24 horas. Então, já a carne DFD não, é aqueles estresses que o animal recebeu a vida toda dele, né? Então é um animal que sofreu a vida toda, então ele vai ter uma carne muito seca, muito dura, né? E muito vermelha, certo? Alguma dúvida, gente?